Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado, um órgão oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Londrina. Paz do Senhor Jesus, alegria estar com vocês mais uma vez, com o privilégio de estarmos juntos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta lição, nós estudaremos mais uma lição da revista Lições Bíblicas sobre o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E de forma mais específica, estudaremos a lição de número 3, sobre o tema O Céu, o destino do cristão. O textuário está em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que diz: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nas leituras diárias nós aprendemos muitas coisas, falando sobre a maravilhosa realidade bíblica do céu, que estaremos para sempre com o Senhor, há um prêmio a ser alcançado, que o céu é a pátria e a morada de Deus e a pátria dos santos, que há uma promessa de que estaremos com Cristo para sempre no céu e que esta é uma nova realidade experimentada por nós que experimentaremos o céu. A verdade prática diz: o crente deve viver uma vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. É o que o comentarista, o pastor Osiel, quer trazer a nós, é que já devemos ter uma mentalidade celestial enquanto vivemos aqui na terra. O propósito dessa lição é trazer a nós um entendimento a respeito desta realidade, que é o céu. O céu é a morada de todo cristão, aonde o cristão morará nos céus. Nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que a igreja ela é peregrina aqui na terra. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos forasteiros aqui. Assim como o povo de Israel saiu do Egito, mas por 40 anos andou no deserto, viveu no deserto, peregrinou no deserto, até que alcançasse a terra prometida, da mesma forma, nós estamos caminhando, ou estamos andando, ou estamos peregrinando no deserto deste mundo, mas aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa casa, nós não temos uma pátria aqui. O textual diz claramente: a nossa cidade, a nossa casa, a nossa pátria está nos céus. Os céus são palavras que a Bíblia vai mostrar por várias vezes na palavra de Deus. O próprio comentarista vai dizer que há 419 vezes no Antigo Testamento a palavra céu e 280 vezes no Novo Testamento a mesma coisa. O que nós também podemos trazer é que na Bíblia a palavra céu, em muitas vezes, ela está no plural. O próprio primeiro versículo da Bíblia vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra, tendo os céus uma palavra plural. E nós vamos entender, conforme o ensino de Paulo e conforme outras passagens bíblicas, que biblicamente, se fala de 3 céus, sendo o primeiro céu o céu atmosférico, da onde está a atmosfera terrestre, debaixo do firmamento, a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a exosfera. Esse local é onde estão os gases que formam a nossa vida, como o hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, e também o carbono, são o ar aonde nós respiramos, aonde nós habitamos. Este é o primeiro céu, o céu aonde estão as nuvens, os céus aonde os aviões voam, o céu aonde estão os balões atmosféricos. Esse é o ambiente primeiro céu. O segundo céu é o céu do universo, é o céu que significa o céu dos astros, é onde está o Sol, onde está a Lua, onde estão os demais planetas, as demais estrelas. Este é um outro céu, aonde estão os luminares, que nós conseguimos enxergar em especial à noite. Uma das razões até porque o céu durante o dia ele é azul, é porque
a luz solar, que é uma luz branca, e a luz branca é a multiplicidade ou a sintetização de todas as cores do arco-íris, o ângulo de que bate a luz na nossa atmosfera, o ângulo é a luz que bate é a luz azul, e por causa disso nós temos um céu azul. Então este céu azul tem a ver com esse azulado do céu, tem a ver com a nossa atmosfera. Mas o segundo céu é onde está o sol, onde está a lua, onde estão as demais estrelas. Mas o terceiro céu é o que nos interessa agora. Tem a ver com a casa do cristão, a morada de Deus, o lugar aonde nós iremos para lá. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, o apóstolo Paulo vai falar a respeito de uma revelação que ele teve. E nesta revelação ele diz no versículo 2 que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele diz a respeito disso. Esse é o lugar aonde nós iremos. É nesse lugar aonde o Senhor habita. É nesse lugar que é o lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo Jesus. É nesse lugar que é o nosso destino. Na realidade, Deus, o próprio Jesus, veio dos céus e ele desceu à terra e ele voltou aos céus. E agora, quando Jesus veio dos céus à terra, nós éramos seres naturais, seres terrenos, e o nosso olhar era somente para as coisas daqui. Mas a partir do momento em que nós fomos feitos filhos de Deus, irmãos de Jesus, e Jesus foi aos céus e está sentado à direita de Deus, nós somos agora seres espirituais, cidadãos dos céus. Portanto, a nossa cidadania é o céu. É para lá que nós iremos. Há um repouso para o povo de Deus. Há uma Canaã, uma Jerusalém, não terrena, mas celestial, que está à nossa espera. A nossa vida, ela tem um alvo. Nossa caminhada tem um fim. E o final nosso é alcançarmos ou estarmos com o nosso Deus. O apóstolo, quando ele fala mesmo aos filipenses, ele vai dizer assim: irmãos, quanto a mim, não julgo o que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio para nós cristãos. O prêmio é o céu, o lugar aonde nós estaremos. O próprio Jesus, ele faz para nós uma promessa que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1, o apóstolo Jesus Cristo vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus disse isso: na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu faço lembrar de um verso do Salmo de número 115, verso 16, que diz: os céus dos céus são do Senhor. O Senhor é quem mora e habita nos céus. E ele diz: na casa de meu Pai. E que casa é essa? É os céus, são os céus, ou este lugar que é o céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o nosso objetivo, é alcançarmos os céus. Esse é o lugar aonde nos aguarda, o ambiente aonde nos aguarda. Meus queridos, no segundo ponto desta lição, nós vamos ver claramente como os céus estão revelados ou estão descritos no livro de Apocalipse. Este livro foi escrito por João quando ele estava na ilha de Patmos. E ali ele tem uma visão dos acontecimentos dos últimos dias.
Esse livro é o livro da Revelação. E esse livro da Revelação, no final, vai mostrar a grande vitória do povo de Deus. E ele, então, vai dizer, como está escrito no Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram. As coisas desta terra serão restauradas e transformadas por Deus. Eu quero ler também um texto que está em Isaías, capítulo de número 65, versículo de número 17. Diz assim, 65 e 17, diz assim: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E eis aqui o apóstolo João já antevendo esta profecia feita por Isaías, cumprindo-se aqui na sua visão. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Então, ele está mostrando este lugar, o estado novo de todas as coisas. Ele vê que as coisas mudaram, as coisas ficaram novas. É o mesmo que o próprio Pedro vai falar em uma das suas cartas, em especial a segunda carta. O apóstolo Pedro vai dizer assim, no capítulo 3, versículo 10: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual os céus passarão. Esses são os céus, o primeiro e o segundo céu, com grande estrondo, e os elementos, o segundo céu, ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E ele vai dizer ao final do versículo 12, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Ele está falando a respeito disso, desses novos céus e nova terra. Porém, o que nós vemos aqui é que o Senhor que fará por meio todo o livro do Apocalipse mostra esse tempo de julgamento do Senhor, em que ele trará uma limpeza na terra e nos céus, em especial o primeiro e o segundo céus. O Senhor fará com que do terceiro céu desça uma cidade, esta cidade que ela é dos céus, e ela descerá, e esta cidade será a habitação dos santos, a habitação dos salvos. Ora, esta cidade ainda está inabitada, ela está sendo preparada para o dia em que nós habitarmos nela. Os queridos irmãos que já foram e estão com o Senhor, estão no céu, em todo o espaço do céu que há lá. Ele está debaixo do trono de Deus, onde estão as almas dos santos. Mas há um lugar específico, que é a cidade santa. E ele diz o que está escrito no versículo 2: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa e ataviada para o seu marido. Esta cidade é um lugar que foi feito exclusivamente para o povo de Deus, para os santos. A nova Jerusalém é uma morada, é a pátria dos salvos, aonde os santos ali habitarão. É neste lugar, neste ambiente, em que o Senhor habitará conosco. Olha o que diz o verso 3. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Esse é o lugar aonde nós habitaremos juntamente com o nosso Deus. Este é o lugar aonde se habitará a esposa do Cordeiro com o Cordeiro. É esta cidade que tem um grande e alto muro, que tem 12 portas. É nessa cidade que os muros têm 12 fundamentos. É uma cidade que é feita de ouro puro e de jaspe. Os seus fundamentos são de pedras preciosas. As 12 portas, elas são de pérolas. Neste lugar não haverá templo,
porque não haverá necessidade de templo, como está escrito no versículo 22, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, que habitarão. Veja que privilégio há para nós, um lugar que o Senhor Jesus foi preparar. Nós já somos cidadãos desta cidade. Ainda não tomamos posse dela, mas já somos cidadãos dela. Nós já fazemos parte dos habitantes dessa cidade. Está sendo preparada este local, esta cidade planejada, aonde nós iremos morar. Não planejada por homens, mas planejada pelo próprio Deus e adornada pelo próprio Cristo. É um ambiente preparado para nós. O próprio Deus habitará nela, o próprio Cordeiro habitará nela. Não haverá necessidade do templo, porque Deus estará presente lá. Versículo 23 diz que lá não haverá necessidade de sol e nem de lua. Por quê? Porque a glória de Deus a alumiará. O texto vai dizer no versículo 25 que as suas portas não se fecharão, porque ali não haverá noite e nela não entrará coisa alguma que a contamine e que cometa abominação, mas estarão lá somente aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Glórias a Deus por isso. Há um rio puro de água viva que está nesta cidade, de um lado de um rio e do outro lado das margens do rio, a árvore da vida, que produz 12 frutos mês em mês, e as suas folhas são saúde para a nação. E ali ele vai dizer que ali não haverá maldição, nunca haverá ali maldição, não haverá noite. E no versículo 4 do capítulo 22 ele disse: e verão o seu rosto e na sua testa estará o seu nome. Meus amados, compreendem este privilégio, compreendem esta rica esperança que temos? Há uma cidade, a nossa cidade está nos céus, da onde esperamos o nosso Salvador, que é Jesus. A nossa cidade está nos céus e nós somos cidadãos dessa cidade. Eu quero relembrar, ou trazer à memória de novo, as palavras do apóstolo Pedro, que ele vai falar como nós devemos viver diante dessa situação. No versículo 10 que lemos, eu quero ler de novo, ele falando da destruição de tudo, ele diz: mas o dia do Senhor, e aqui não é o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor é o dia do julgamento do Senhor, virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Aí o versículo 11 ele diz: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, aquilo que está aqui desde a criação, desde o primeiro dia a terra já estava presente, desde o quarto dia já estavam presentes o sol, a lua e as estrelas, mas desde tempos e tempos ela se acabará. E ele diz: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus? O que ele está dizendo? Que nós devemos viver uma vida agradável ao Senhor, a vivermos aqui na terra como cidadãos dos céus. Versículo 13 ele disse: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça de Deus. Glórias ao Senhor. Eu quero completar dizendo de uma promessa, de mais algumas promessas que há no Apocalipse. Primeira, como já disse, nós estaremos aonde Deus está. Estaremos para sempre com Ele. Ora, nós veremos o rosto de Deus, veremos o rosto de Cristo, viveremos com Ele para sempre, em um lar aonde habita Deus, Cristo, o Cordeiro, e a sua esposa, que é a igreja. Estaremos com Ele neste lugar. Ali as lágrimas cessarão. É neste contexto que está o versículo 4 do capítulo 21 de Apocalipse. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto,
nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso demonstra claramente que todos os males, sofrimentos, tragédias humanas e durezas que nós como cristãos ou neste mundo que sofremos, isso terá um fim. Esse tempo de peregrinação, esse tempo que vivemos como forasteiros e de dificuldades no deserto desta vida, terá um fim. Há um ambiente para nós, mas há também um lugar onde estaremos, que significa que estaremos num lugar onde nós teremos um repouso eterno. Para lá nós descansaremos, estaremos em descanso com o Senhor. Nós estaremos diante de Deus, em um lugar onde nós viveremos em adoração. O céu não é um lugar onde nós será uma monotonia, como Satanás neste mundo quer pintar. O céu é um lugar onde haverá o repouso, não haverá dores, não haverá canseira, não haverá fadiga, não haverá tentação, não haverá nenhum tipo de provação. Viveremos em um gozo perpétuo e completo para a glória do nome do Senhor. Ali viveremos em adoração, adorando ao Senhor diuturnamente. Ali serviremos ao Senhor. Ali prestaremos serviços ao Senhor. O texto bíblico diz no versículo 3 do capítulo 22 de Apocalipse: nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão. Estaremos para sempre com Ele. E também nós aprenderemos de Deus. Deus é eterno e nós entraremos em todas as eternidades aprendendo a respeito de Deus. Nós não teremos mais dor, mas estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor, nesta morada, a morada dos redimidos. Este é o céu que nos espera, meus queridos irmãos. Então, que toda a nossa vida cristã atual, ela deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu, como a nossa verdadeira esperança. O céu é um lugar para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que vivem em Cristo e transformam a sua vida e vivam na nova natureza que foi dada pelo Espírito Santo dentro de nós. E nessa jornada, meus amados, que continuemos sem desanimar, olhando para este lugar que foi feito para mim e foi feito para você. Nós que temos o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Que Deus o abençoe. Sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Independente das lutas e dificuldades que passares, permaneça fiel. Sê fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Esta é a promessa de Deus. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.